Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso segundo dia de aula de Religiões Comparadas 1 e 2, ou seja, a antiga matéria que chamávamos de Seitas e Heresias. Já oramos como é costume. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Amém, pastor. Graças a paz. Vamos ler aqui um texto, meus irmãos, para a gente começar. Quero, enquanto orávamos, me lembrei do texto de Judas. Judas, versículo número 3 da carta de Judas. Sabemos que a carta de Judas é apenas um único capítulo, então eu gostaria de ler o versículo 3 com vocês. Tinha separado outro texto para a gente fazer aqui a abertura, mas enquanto orávamos, pedindo, né, pelas nossas vidas, pelas nossas igrejas, pelos seminários, pelos alunos, pelos professores, na minha intercessão, eu dizia a Deus o quanto é importante nós batalharmos pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. E aí me deu vontade de ler aqui com os irmãos esse texto. Então, quem achou pode ler para nós, versículo 3 de Judas, por favor. Verso 9, pastor? Verso 3. Verso 3, desculpa. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. O escritor de Judas, o meio-irmão de Jesus, ele estava escrevendo e a sua carta inicial e o seu tema inicial era sobre, de fato, a salvação. Ele estava querendo tratar de um assunto e, de repente, ele se sentiu impelido pelo Espírito Santo de mudar a temática, e não só mudou a temática, mas nasce da pena de Judas, essa obra-prima, que são apenas 25 versículos, e que realmente é uma carta maravilhosa. E ele muda a temática, e qual é a temática? Ele sai da doutrina da soteriologia, que é os assuntos e temas sobre a salvação, uma matéria mais voltada às redenções, e ele vai para outra temática, que é a questão do corpo de doutrina. Ou seja, ele vai agora para um outro tema. Ele sai dos assuntos da salvação e agora ele vai para a doutrina, em especial, como ele chama aqui, exortando-vos a batalhardes, vírgula, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui, quando ele fala fé, ele está se referindo não simplesmente à fé como dom ou à fé salvadora, mas à fé como corpo de doutrina, como escritura. Ele, de fato, sai da doutrina da soteriologia, da salvação, e ele vai agora para a bibliologia. Ele fala, não, eu preciso falar para os irmãos, vamos batalhar. Nós estamos correndo risco. Temos homens pervertidos, temos pessoas dissimuladoras, temos uma batalha, e essa batalha não está sendo apenas contra a nossa vida, mas está sendo contra a doutrina. Logo, eu preciso falar com vocês sobre isso, e aí nasce essa obra-prima. Tá bom, meus irmãos? E quando nós falamos sobre seitas e heresias, ou quando nós falamos sobre religiões comparadas, não tem como nós não lembrarmos disso. A gente acaba falando um pouco sobre essa questão das seitas, das heresias, mas o foco principal é o quê? É o perigo que corre a sã doutrina. Não que a sã doutrina, de fato, Deus deixou ela pronta, ela é maravilhosa.
O problema não está nela, o problema está na maneira que homens dissimuladores, espíritos malignos, mentes cauterizadas, pessoas oportunistas, pegam essa doutrina que é maravilhosa e distorcem no seio da igreja. E aí, por isso que nascem as seitas e as heresias. E não tem como termos uma igreja saudável se não preservarmos por essa fé que é o corpo de doutrina. E que Deus nos ensine a batalhar diligentemente. Assim como aquela igreja que Judas escreve, fez uma retomada, que nós possamos, pela misericórdia e pela graça de Deus, também sermos cristãos, ministros e uma igreja que realmente faça uma obra como eles, batalhando essa batalha, vencendo essas lutas e preservando a fé, e deixando para uma próxima geração uma igreja mais limpa, mais ataviada do que a nossa. Porque eu quero crer que dessa forma nós teremos tido êxito na nossa caminhada. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Eu tinha separado para os irmãos o texto de Jonas 4:11. Na realidade, foi esse texto que eu separei para vocês. Vamos ler também Jonas 4:11, irmãos? Graça e paz, Maís. Graça e paz a todos. Jonas 4:11, eu preguei domingo, irmãos. Eu preguei 3 mensagens sobre Jonas. E nesse último domingo, algo que realmente marcou demais o meu coração foi um destaque sobre o povo de Nínive. E ali falei sobre eles, né? Principalmente sobre esse versículo. Quem achou pode ler para nós, por favor? Jonas 4:11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu tinha separado inicialmente esse texto, porque aqui Deus estava falando para Jonas que ele estava com dó da plantinha, mas ele não estava com compaixão, não estava tendo compaixão dos ninivitas que ele tinha acabado de salvar. E então Deus fala isso para ele: olha, você está aborrecido por causa da planta, e eu não deveria de ter compaixão por esses 120.000 ninivitas que de fato não sabem discernir da mão direita da mão esquerda. E domingo eu falei sobre isso, que eles eram cegos, eles tinham tudo, mas eles não tinham o principal, que era Deus. Eles eram cegos espiritualmente. Mas Deus envia o profeta para que, por meio da mensagem do profeta, eles fossem salvos. E também trabalhei, um segundo ponto na minha mensagem de domingo, mostrando o seguinte, que de uma certa forma, nós, povo de Deus, tem horas que acabamos também sendo um pouco cegos. Porque Jonas não quis ir pregar para eles, não deixou de ser uma meia cegueira. Tem vezes que a igreja ela se vangloria de estar sendo a noiva de Jesus na terra e faz tantas atrocidades. Nós, como crentes, em nome do nosso cristianismo, fazemos tantas loucuras. E na minha conclusão, eu fiz uma oração por todos aqueles que estão grandemente cegos, como são os ninivitas, e depois por nós, para que Deus nos cure de toda cegueira que possa existir sobre nós. Porque se não é Deus tendo misericórdia da nossa vida, a gente não consegue acertar o alvo. Não é verdade, meus irmãos? Tá bom? Então deixo essa breve meditação aos meus irmãos. Amém, meus irmãos? Boa noite, irmã Cleusa. Paz, filha. Boa noite, pastor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, A paz. A paz. E agora, meus irmãos, indo para as pautas de hoje. Hoje nós estaremos falando sobre vários assuntos. Eu separei aqui com os irmãos
os assuntos da aula de hoje, vou fazer uma correção sobre uma menção que eu disse semana passada, uma errata, né, uma correção. Vamos estar trabalhando um pouco sobre o slide do professor Vitor Belloni, sobre uma breve comparação das religiões orientais e ocidentais. Vou estar falando um pouco também sobre um material do professor Vandeir Kontaifer. Vou estar só dando uma citada e fazer um breve comentário sobre esse assunto, que tem tudo a ver com essa matéria. E depois nós estaremos indo trabalhar na apostila do professor Paulo Pescador, da página 11 a 37. E estarei utilizando, inclusive, o slide do professor Sidney de Paula, que também é um material que ele me encaminhou carinhosamente. Tanto ele, professor Sidney de Paula, quanto o professor Dr. Ribeiro, José Ribeiro, me enviaram materiais. Eu tinha entrado em contato com o professor Sérgio Mascarenhas, e aí ele também foi solícito. Então fica aqui publicamente minha gratidão aos meus colegas, amigos do STBnet, né, que carinhosamente nos concederam o material. Inclusive, hoje eu já reportei para vocês o material que o Ribeiro me encaminhou, que é uma pérola, irmãos, uma pérola. Eu vou até estar mostrando aqui para vocês. E também queria, de antemão, já agradecer ao nosso querido irmão Tomé, porque o Tomé, vocês viram a obra-prima que ele deixou aí para nós? Viram? Glória a Deus, viu, Tomé? Obrigado, viu, meu irmãozão? Olha, você caprichou, viu? Realmente ficou demais. Ele pegou a apostila de religiões comparadas. Cadê novo? Peraí. Ele pegou a nossa apostila, que é a apostila lá do STBnet, e olha que obra-prima o nosso querido irmão Tomé fez. Ele praticamente digitalizou, encadernou, e eu falei para ele, Tomé, depois nos ensina como que faz uma obra dessa, porque, olha, que coisa linda. Aí, bom, ótimo, hein? Ficou maravilhoso, Parabéns, pelo amor hein? de Deus. Sabe o que eu já fiz? Pedi permissão para o Tomé, porque, afinal de contas, é uma obra-prima dele, e já passei esse material aos nossos irmãos do seminário STBnet, ao professor Sérgio Mascarenha, ao professor Ribeiro e ao professor Sidney de Paula, para que eles possam estar divulgando também entre os seus alunos. Então, obrigado, viu, Tomé? Que obra-prima. E deixa eu já mostrar aqui para vocês também, aproveitando, irmãos, olha só o que o Ribeiro nos passou. Uma edição especial aqui da Defesa da Fé, né? As melhores matérias dos 11 anos de publicação. Meus irmãos, isso daqui é um acervo, eu diria, para a posteridade. Esse acervo, eu diria que a igreja daqui a 200 anos vai utilizar esse acervo. Isso daqui é uma obra-prima. Então, comprem esses materiais, divulguem esses materiais, apoiem, né, como eu já mostrei para vocês, assim que saiu aqui a Bíblia do Instituto Cristão de Pesquisa, eu comprei, né, porque, de fato, irmãos, é uma Bíblia maravilhosa, a Bíblia apologética. Então, comprem esses materiais, porque tudo isso é muito bom. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? E deixa eu até também já dizer para os irmãos, eu estava fazendo minhas lições de casa aqui, para passar o material para vocês, e aqui fica mais uma dica, um outro livro que realmente lapidar, é esse outro aqui, é o Dicionário das Religiões, das publicações Dom Quixote, da Mircea Eliade e do Ion P. Culiano, acho que é Ion, né? Uma obra-prima, gostei demais, deixa eu até mostrar para vocês aqui apenas a síntese desse livro, porque é realmente algo impressionante, olha aqui, só o esboço, para vocês terem essa obra, que materiais como esse a gente tem que ter, tem que comprar, seja ele em e-book, seja ele em livro físico, eu gosto muito do livro físico, tá, irmãos? Aqui, ó. O que me impressionou nessa obra é isso, a religião como sistema, e ele vai vir aqui a primeira parte, as religiões. Então ele pega as religiões da África,
religiões da América Central, religiões da América do Norte, religiões da América do Sul, religiões da Austrália, aí depois vem budismo, religiões de Canaã, religiões celtas. Meus irmãos, ele foi trazendo por blocos, por nações, por épocas. Então, é maravilhosa essa obra, tá bom? Fica aqui essa obra, porque, olha lá, religiões da Mesopotâmia, religiões dos mistérios, é maravilhoso, maravilhoso. Religião do Tibete, religião dos romanos, ou seja, é um tratado histórico, um tratado técnico maravilhoso, tá bom? Como eu disse, nós temos muitas coisas para a gente trabalhar aqui em classe, então não vai dar para a gente trabalhar em tudo, tá bom? E, como eu disse para vocês também, o material que o Ribeiro nos passou, né, da Companhia das Letras, é aqui o Livro das Religiões. Como eu disse, a gente vai estar passando também algumas coisas aqui para vocês. Meus irmãos, que livro bom! Eu fiquei impressionado com a Companhia das Letras, né? Confesso que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas a maneira em que eles trabalham, criando sempre literaturas muito boas, indiferente, claro, do tipo de literaturas, mas literalmente eles fazem, os editores da Companhia das Letras fazem questão de passar por um crivo editorial, selecionando, por exemplo, irmãos, olha que interessante, as melhores palavras. Acontece que muitas vezes quando você edita um livro, o autor ele está passando uma ideia, mas dentro dele ele não usa uma palavra que talvez seja a melhor palavra. O editor ele é aquele profissional que consegue enxergar que naquela ideia daquele autor existe uma outra palavra que vai preencher melhor, vai dar um significado mais abundante naquela obra aí. Então, os editores da Companhia das Letras fazem isso, fiquei impressionado. Por isso que eles lançam um material muito bom, mesmo sendo livros de todos os tipos. E isso acontece bastante quando você pega um livro, por exemplo, faz uma tradução do inglês para o português, do alemão para o português. Muitas vezes os tradutores, eles nem sempre são tradutores que conhecem muito sobre o tema. Então, algumas palavras são melhores do que outras. Então, eu fiquei impressionado com esse material da Companhia das Letras. Tá bom, meus irmãos? A gente vai estar trabalhando sobre outras coisas. Então, hoje, a gente vai estar trabalhando sobre isso, tá bom? Gil, graças a paz, Gil. Como vai, meu irmãozão? Graças a paz, pastor. Graças a paz a todos. Boa noite. Vamos lá, então. Meus irmãos, voltando aqui sobre o que eu falei há pouco, sobre uma errata, que eu disse há pouco que eu queria fazer com vocês. Eu tinha dito para vocês, na primeira aula, que a palavra religião só tinha em Tiago 1,26, e na realidade, ao estudar aqui o material do professor Pescador, ele menciona que não, que de fato existem outras palavras também, que outros textos que também tratam de religião ou remetem à ideia de religião. E aí eu queria fazer essa correção da última aula, tá bom? Atos 26:5, Colossenses 2:18 e Atos também 25:19, tá bom? Trata desse assunto da religião ou algo similar, tá bom? Não é uma palavra, não existem muitos versículos que tratam do assunto. A Bíblia é um livro de religião. No entanto, ela não faz uma defesa propriamente do termo, mas aqui estão alguns versículos que tratam desse assunto, tá bom? Então, eu tinha dito que era só Tiago 1:26 e 27, e, de fato, eu tinha esquecido dos outros. Enquanto eu li o material, eu relembrei, então, eu falei, opa, deixa eu fazer aqui a correção, tá bom? Tudo bem? Até aí? Querem ler esses versículos para vocês recordarem? Há necessidade? Não há? O pastor, Hum. aquele momento que Jesus disse sobre a tradição dos anciões, não arremete também à religião ou não, né? Então, remete à ideia.
remete. A tradição dos homens não deixa de ser uma religião que Ele eles falou que seguiam, né? eles transgrediam, né, o Isso, mandamento de Deus por conta da tradição deles. exato. Só que Jesus coloca ali, já fazendo uma denúncia que aquele tipo de religião, pelo qual o rabinato tinha se inclinado, era uma religião errada, porque eles negam a Bíblia colocando coisas que a Bíblia não diz, ou seja, trabalham sobre a lei, colocando coisas que a lei não diz e validam mais aquilo que a tradição ensina do que a própria lei, ou seja, o espírito da lei. E pode ver que Jesus chama de tradição de homens, mas não deixa de ser religião, né? É uma religião Verdade, errada, verdade. né? E aqui nesses textos, inclusive, vamos ler rapidinho, irmãos? Vamos ler rapidinho, ó. Gil, abra para mim em Atos 25, 19. Júnior, abra para mim, por favor, em Atos 26, 5. Tomé, Colossenses 2, 18. E irmã Cleusa, Tiago 1, 26 e 27, por favor. Então, leia para nós, Gil, por gentileza. Agora, Por favor. traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente ao certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Continua? Não, você leu Atos 25, 19, não é 19. isso? Isso. Joia. Então, e é bem interessante, irmãos, que aqui Paulo, né, quando ele faz essa menção, ele usa, né, no caso, né, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir agora aqui para vocês na My Bible, só um segundo, deixa eu abrir pela My Bible. Olha como o texto no original também trabalha essa questão. Irmãos, a My Bible, eu fico me divertindo com ela. Deixa eu só bloquear aqui o som, que vai dar microfonia, né? Deixa eu entrar aqui por outra conta. Olha só que interessante, meus irmãos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só. Deixa eu só participar. Já. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ô, pastor, o livro texto é As Grandes Doutrinas da Bíblia, é isso mesmo, né? O livro texto, isso, do Raimundo Oliveira. Ok. Só parar. Só um segundinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês compartilhar no original. Graças a Deus, pastor Johnny. Só compartilhar o My Bible com vocês. Olha que interessante, irmãos. O texto de Atos. O mesmo versículo que o nosso querido irmão Gil. Opa. Atos 25, 19. Quando fala sobre a religião, aí nós clicamos na palavra em original e aí aparece. Olha que interessante. Pastor, Pois não. o seu vídeo está duplicado. Ah, sim, de propósito. Porque eu estou publicando aqui a My Bible. Joia. Vamos agora, então, para o segundo versículo que eu pedi para ler, que fala sobre religião. Tinha pedido para o Júnior, não foi, Júnior? Atos 26, 5.
Está bloqueado o seu microfone. Vai. Pois me conhece desde o princípio e, se quiserem, pode dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Mais uma vez aqui, ele fala sobre mais severa da nossa religião. É um outro termo no grego, né? Que também tem a ver com religião. Pode ver? É muito interessante, né? Ou seja, aqui, Gil, denota aquilo que Jesus falava. Tradição dos homens. Pode ver. Ou seja, todas são religiões. Agora, existem aquela que agrada a Deus e aquelas que não, né? Então, vamos para os outros dois textos. Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós, ninguém se faça árbitro contra vós outros, detestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Aqui, quando fala sobre culto dos anjos, podem ver, é o mesmo termo, da ideia de religiões também. Então, seria uma outra palavra, que é a mesma palavra que a gente acabou de ver há pouco no grego, que seria também uma tradução possível para religião. Tá bom? E o último texto, leia para nós, irmã Cleusa, Tiago 1, 26 e 27, que foi o texto que eu mencionei semana passada. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O texto que nós lemos também, que trata sobre a mesma palavra, sobre religião. Tá bom, meus irmãos? Vou parar de compartilhar aqui o My Bible. Ele acaba dando... Tá mudo o seu microfone, pastor. É por causa da microfonia. Quando você liga um aparelho e o celular junto, dá microfonia. Eu não sei se estava microfonia para vocês. Estava? Estava? Um pouquinho. Então, desculpem, irmãos, eu não percebi. Bom, vamos lá. Continuando então, meus Pastor. irmãos. Pois não. Acho que o microfone foi eu aqui que eu liguei uma outra conta minha no Meet porque eu não estava conseguindo chegar no celular. Eu estou acompanhando no computador e no celular aqui. Mas eu já Não, baixei. mas eu também, eu acabei, como se diz, eu acabei fazendo isso. Eu acredito que eu acabei... Peraí. Deixa eu só ver aqui. Isso. Eu acabei dando microfonia, porque quando você liga os dois, fui eu mesmo. Tem problema, acontece. Vamos lá, meus irmãos, continuando então. Tudo bem até aí, meus irmãos? Então, a Bíblia é um livro de religiões, no entanto, é óbvio que ela não fica se arrazoando como a defensora, guardem isso, irmãos, como a defensora da verdade, porque Deus, ele nunca se justifica. Ele simplesmente narra fatos, acontecimentos e diz, me sigam. Deus não fica se justificando. Mas vamos lá. Para a pauta de hoje, como eu disse para os irmãos que eu já iria trabalhar, né? Então agora eu quero falar um pouco, irmãos, aqui nessa abertura, sobre o material, inclusive, do professor Vitor Bellomi, que ele fez ele trouxe, né, uma coisa bem interessante, vai ser bem breve. Ele fala sobre as religiões ocidentais e orientais. Hoje nós estaremos trabalhando um pouco sobre essa questão da cosmovisão. Graça e paz, pastor Johnny. Oi, pastor, irmãos, graça e paz. Boa noite. Boa noite.
Então, deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês, irmãos. Hoje a gente vai trabalhar um pouco ainda. Talvez a gente consiga somente entrar no último bloco sobre o catolicismo, porque enquanto eu fazia as minhas lições de casa, como tivemos que unir 2 módulos, que seria religiões comparada 1 e religiões comparada 2, então, como eu disse para vocês, religiões comparada 1, eu vou dar uma síntese, mas eu não posso deixar de explicar essas questões com vocês, porque senão, na realidade, a gente vai deixar de compreender algo, né? Semana passada falamos um pouco ainda sobre a questão das religiões antigas, falamos um pouco sobre aquela questão das religiões, como se diz, religiões, como que era a palavra, né? Do passado, né? Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouco em cima disso, porque o que acontece? Nós não podemos se esquecer de que há uma história por trás de tudo. Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, hoje, eu quero pincelar aqui com os irmãos um pouco sobre essa questão, porque se caso a gente não olhar, né, por essa ótica, a gente acaba não notando algumas coisas que são muito importantes. Como eu mencionei, na semana passada nós falamos um pouco sobre as religiões primitivas e religiões antigas. Mas também hoje eu quero falar um pouco com vocês agora sobre essa questão do quê? Das religiões orientais e ocidentais. Parece bobeira, mas não. Existem 2 grandes centros, ou seja, 2 ramificações que norteiam tanto o Oriente quanto o Ocidente. As religiões, elas estão diretamente ligadas à nossa cultura, aos nossos traços, à nossa identidade, à nossa economia, à nossa construção social, ao tecido do que somos ou deixamos de ser. Tudo tem a ver com a religião. E pasmem vocês aqui. Pasmem vocês. Até nisso é interessante o que eu vou dizer. Mesmo os ateus, ou as religiões agnósticas, ou, principalmente, como muitos, né, se autoafirmam, socialistas, comunistas, ateus, irmãos, eles podem falar o que for, mas o comunismo nada mais é do que uma religião onde o homem é o centro. É como se fosse, assim como existe o cristianismo, é o antropomismo, ou seja, o homem é Deus. Ele se basta na sua essência. Não, mas eles são ateus. Tá bom, eles são ateus, mas aqui falando como religiosos. Há uma força espiritual que os leva a esse ateísmo, e o ateísmo deles, seja um ateísmo cético, seja um ateísmo científico, seja um ateísmo em nome de uma ideologia, por causa de um segmento social, ideológico, não importa. É uma religião. Eles podem falar que não, eles morrem por causa disso, eles doam a vida deles, ou seja, mesmo que eles não admitam que existam forças que o conduz, podem ver que é o mesmo pano de fundo de uma religião. É a mesma força, é a mesma autoridade, só que eu diria que são seres espirituais do mal que, de uma forma sutil, também conduzem essas pessoas a essas crenças e essas causas e a essas ideologias. Para quê? Para escravizá-los e para criar uma nova linguagem social e, automaticamente, principalmente, escravizá-los para sempre. Então, assim, eu não vou gastar muito tempo sobre esse ponto, até porque nós não estamos aqui numa aula de sociologia. No entanto, não poderia dizer isso, porque, irmãos, podem ver o que o socialismo, o comunismo, todo esse ateísmo fizeram em nome das suas ideologias, nada mais é do que um culto ao que eles creem como ideologia e na sua última instância, um culto ao próprio homem, aos próprios credos que eles defendem. Né? Na sua essência é isso. Tá bom? Não sei se vocês pensam assim, mas depois vocês podem contra-argumentar num outro momento, até para a gente não divagar muito. Mas agora, vamos lá.
Religiões orientais e ocidentais. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque eu achei bem interessante essa questão. Leia para nós, Júlio, por favor. Classificação. Isso. Considera-se ocidentais o judaísmo, o islã e o cristianismo, enquanto as principais religiões orientais são o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. Eu sei que é estranho, né, quando ouvimos essa definição, né, que consideram-se ocidentais o judaísmo, o islã e o cristianismo, enquanto essas outras seriam orientais, o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. É claro que há os seus desdobramentos, né? O judaísmo tem a ver com o lado ocidental, mas também tem a ver com o lado oriental, assim como o islã também, né? Então, a gente já comenta mais um pouco sobre esse assunto, tá bom? Continuando aqui, por gentileza, pode ler, Júnior, para nós. Visão da história. Aqui, esse lado esquerdo de vocês, eu sei que está assim, ponto a ponto, mas seria uma frase só, com a maneira que o professor Vitor colocou. Pode ler para nós. Okay. Júlio, por favor. Oriental, a visão linear da história. Oriental, visão cíclica da história. Leia todo o bloco, Júnior, da esquerda e depois todo o bloco da direita. Tá? Porque ele colocou aqui, eu tentei fazer a correção, mas na verdade deu para ver que ele só montou o slide e eu não consegui depois fragmentar. Visão linear da história ocidental, né? Ou seja, Isso. A história tem um começo e um fim, o mundo foi criado num certo ponto e um dia irá terminar. Então, diante daquela definição anterior das religiões ocidentais e das religiões ocidentais, dentro da ocidental tem um começo, um meio e haverá um fim. Haverá uma prestação de contas. Ou seja, é um Deus, ou o Deus, ou o ser único e supremo, que cria tudo, e um dia cria o homem, tem a história do homem, e um dia terá a redenção de tudo. Indiferente dos desdobramentos de cada uma dessas religiões, é assim que nós vemos, por exemplo, o Alcorão, o judaísmo e o cristianismo. Já nas religiões orientais, pode ler para nós, Júnior, por favor? Oriental, visão cíclica da história. Isto é, a história se repete num ciclo eterno e o mundo dura de eternidade em eternidade. Vocês conseguem enxergar, por exemplo, olha que interessante, irmãos, o hinduísmo, o budismo e tantas outras religiões orientais, como há pouco a gente viu aqui, o taoísmo, eles têm essa característica. Podem ver que a ideia do espiritismo está aqui, que você reencarna, que você evolui. Então, percebam que essas duas linhas são linhas que vão determinar a construção de praticamente quase todas as religiões. Eu sei que, num primeiro momento, é até estranho, mas o próprio Islã, o próprio Alcorão, o próprio islamismo, ele também tem essa característica, ou seja, existem pontos de contato, até porque nós sabemos que o Islã ele se deriva do cristianismo e do judaísmo, logo, os pontos de contato são mais próximos do que, por exemplo, o budismo. Eu sei que vai ter muita coisa que não tem ponto de contatos, não tem semelhança, mas é uma perspectiva interessante essa. Quando a gente olha esses dois blocos e consegue, de todas as religiões, se derivar dessas duas segmentações, a gente consegue ter uma visão um pouco mais abrangente das religiões. Todas as religiões espíritas, sejam elas umbandas, de segmentos afros, elas também têm uma característica oriental. Por quê?
porque você reencarna, você evolui, ou seja, é como se fosse uma criação que vai sendo repetida, um ciclo quase que eterno. Entenderam? Tudo bem até aí? Querem fazer algum comentário, alguma dúvida? Pastor, Tudo... eu só não entendi por que essas religiões são consideradas ocidental direito. Porque Então, elas estão do Oriente ali, né? então, elas estão no Oriente, né? Elas estão no Oriente. Por isso que eu disse para vocês que elas são consideradas aí, Tomé, realmente, os motivos, assim, eu acabo não sabendo te explicar com exatidão. Eu deduzo, tá, Tomé? Eu deduzo porque foi, vamos dizer assim, porque mesmo Israel, né? Vamos pegar aqui, vamos dizer assim, Israel estando lá no Oriente, porque a gente está aqui do outro lado do globo, né? Estamos aqui do outro lado do globo. Mas eu quero acreditar que essa convenção se dá pelo fato dos impérios antigos. Por exemplo, o judaísmo, ele acaba tendo, né? Ele acaba ficando ali praticamente. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu tentar replicar para vocês aqui o mapa, que vai ficar, eu acho que um pouco mais claro. Deixa eu pegar aqui o mapa de geografia, só um segundo. Quer ver? Vou explicar, eu acho que vai ser interessante isso, Tomé. Olha só, os mapas aqui, quer ver? Deixa eu pegar o mapa aqui, que vai talvez traduzir um pouco melhor essa questão. Deixa eu abrir aqui, esse mapa. Deixa eu pegar esse mapa aqui. Esse mapa, ó. Dá uma olhada nesse mapa. Deixa eu ampliar ele para vocês. Ó. Aqui é o mapa do Império Assírio, tá vendo? É o do Império Assírio. Israel, ele está literalmente aqui. Nós sabemos que na história mundial temos vários impérios, mas temos o Império Grego e o Império Romano, que são os últimos dois impérios. E de uma forma direta ou indireta, Israel esteve sobre a influência grega e indiretamente a influência romana. E a sede do romanismo era aqui, no Ocidente. Porque Roma, aqui que vocês têm que lembrar, irmãos, que aqui a gente está falando, né, dessa região do Mediterrâneo, mas aqui temos a Itália, aqui temos a Grécia, aqui para cima a Itália. Então, aqui a gente, exato. Então a gente pega aqui embaixo, temos a África, aqui nós temos a região da Ásia, aqui a região do Oriente Médio. Então, quando nós falamos em Oriente, para nós, é toda essa região. Hoje virou um consenso de que o Oriente é todo esse lado. Mas percebam que quando a gente pega os mapas, deixa eu pegar um outro mapa aqui. Ó, quando a gente pega um outro mapa, deixa eu pegar aqui, ó, esse mapa ficou melhor. Tá vendo? Aqui, ó. Essa região, que é a região que foi dominada por quem? Pelo Império Romano, mas anteriormente era o Império Grego, e vocês vão lembrar que Israel, ele ficou aqui subjugado entre os dois generais, os Seleucidas e os Ptolomeus, lembra na aula de introdução ao Novo Testamento 1? Então, o Ocidente dominava, porque a gente tem aqui, do outro lado, aqui, praticamente no mundo antigo era o Oriente. Então, eu quero acreditar, Tomé, que se convencionou por isso, entendeu? Por essa razão. E a própria Turquia, quando dividiu o primeiro império, Roma, e o segundo império no Oriente, Isso, exatamente, a Constantinopla, né, Júnior? Exatamente. Né? Porque, para nós, quando nós, hoje, por exemplo, olha que interessante, irmãos, hoje, o problema que nós estamos tendo lá na Rússia, com a Rússia e com a Ucrânia, o que nós falamos? Nós somos leste, o quê? Leste europeu. Mas, na realidade, é bem pertinho já, né, praticamente, estamos aqui em cima, o Mar Negro, né, pode ver.
É aqui em cima, nessa região de cima. Então, é o leste europeu. Mas perceba que, antigamente, o mundo se dividia dessa forma, entendeu, Tomé? Então, por isso que eu quero acreditar que elas estão dentro, né, dessa subdivisão. Mas eu não sou especialista do assunto, eu deduzo, tá, irmãos? Depois eu descobrindo, eu até informo isso para vocês, tá bom? Mas, assim, o que eu queria destacar aqui, diferente dessa terminologia, partindo do pressuposto que essas religiões... Vamos voltar aqui o slide. Olha que interessante. Vamos voltar aqui o slide. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Partindo do pressuposto que o judaísmo, o islã e o cristianismo, eles são monoteístas, e, ao mesmo tempo, o hinduísmo, budismo, taoísmo e as outras derivações espíritas, eles são politeístas. Olha que interessante. Há uma subdivisão, direta ou indireta, aonde tudo se deriva do monoteísmo ou do politeísmo. E eu sei que talvez você diga assim, mas pastor, o catolicismo ele tem vários deuses. Aí a gente entra numa outra discussão que a gente sabe onde entra as heresias. Mas partindo do pressuposto da pessoa de Deus, os católicos eles creem em um único só Deus. Aí depois eles vão ter os santos, e aí entra a idolatria católica. Mas partindo do pressuposto como convenção, eles são monoteístas. Na prática deles, acabam sendo praticamente politeístas, né? Mas na essência, não. A gente não pode falar que o católico tem 3 deuses. Eles têm os ídolos, que eles ali se perdem no meio do caminho. A gente sabe que na prática eles acabam sendo, na grande maioria, a maneira em que eles apresentam, principalmente Maria, a gente vai chegar lá, ela é corredentora da humanidade, para o católico, ou seja, eles acabam colocando ela quase que em pé de igualdade ou em pé de igualdade com Deus trino. Então, isso é uma heresia, isso é fato. Mas, assim, como fundamentação, o judaísmo, o islã e o cristianismo, eles são monoteístas, né? Pode ver que dentro do judaísmo, a gente está falando de todo o judaísmo. Dentro do judaísmo, temos os judeus messiânicos, temos os judeus, as escolas dos rabinatos, que Jesus condenou, que Paulo saiu dela, ou seja, mas está o judaísmo, né? Mas eu quis só fazer essa leitura aqui com vocês, porque essa visão da história ela é muito interessante. Há uma visão linear da história, que tem um começo e um fim. O mundo foi criado e, num certo ponto e dia, tudo vai acabar. E no outro, não. Vai se repetindo, num ciclo eterno, que de eternidade em eternidade, karma e outro karma vai se evoluindo. É interessante, né? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Tá bom, Tomé? Eu não sei se te respondi ou respondi os irmãos. Tá joia? Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Então vamos lá. Continua para nós, Júnior, por favor. Conceito de Deus no Ocidente. Pode ler, Júnior. Esse Deus é o Criador, é o Todo-Poderoso. O monoteísmo é tipicamente ocidental. É o que eu acabei de dizer. Irmãos, a gente esqueçam os grupos radicais muçulmanos, islâmicos, etc. e tal. A gente vai chegar quando formos estudar sobre os muçulmanos, o Islã, a gente vai ver. Mas eles têm Alá como criador de todas as coisas. Isso é interessante. Catolicismo, a mesma coisa, o judaísmo, a mesma coisa. Então, o monoteísmo é a base. E aqui é um ponto de contato muito bom para nós. Querendo ou não, é um ponto de contato. Já no Oriente, aí tudo muda, né? Pode ler, Júnior, por favor. O divino está presente em tudo, ele se manifesta em politeísmo ou como uma de muitas divindades, força impessoal que permeia tudo e a todos. Panteísmo. Pois é, pode ver que aqui ele coloca entre essas chaves aqui o politeísmo e o panteísmo. Interessante. Aqui vai ser bem interessante, porque você pode ver que, querendo ou não, todas essas religiões que têm karma, que têm reencarnação, que evolui, de filosofias orientais, o divino está em tudo. Pode ver que dentro do budismo, seja ele indiano ou mesmo japonês, eles têm dentro deles aquela característica do quê? De que nós somos deuses.
Deus está em nós. Pode ver que, por exemplo, o povo do Oriente, eles têm uma característica de serem até um pouco soberbos sobre essa questão, porque eles acreditam de fato nisso, que eles são deuses. Então é bem interessante, né? Tá bom? Continuando. Júnior, noção de humanidade, por favor, Júnior. Ocidental, há um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus, em vez de se sujeitar à vontade de Deus. Mas há um abismo, há uma separação. E aqui na visão oriental, Então, o homem pode se alcançar a união com o divino, pode alcançar a união com o divino, mediante a iluminação súbita e o conhecimento. olha aqui o gnosticismo também, querendo ou não, né? Percebam, irmãos, claro que essas linhas, elas vão estar, muitas vezes, também, essas ideias entranhadas em muitas religiões, sejam elas... Processo evolutivo, né? É. Processo evolutivo. Eu lembro do budismo, do Nirvana, Exatamente. que eles falam, que é um processo, né? Exato. Nirvana. É chegar à luz. Exatamente, Júnior. Exatamente. Você vai evoluindo, né? Isso. Agora, olha que interessante, irmãos. É óbvio que podem ter cristãos, até protestantes ou católicos, ou até mesmo grupos muçulmanos que pensam nessa evolução, no seu, vamos dizer assim, vamos pegar aqui uma ideia, né, que tem sido veiculada com muita frequência nos nossos meios, que é o quê? Livros de autoajuda, que você determina, que você faz confissão positiva, é quase que uma mistura do pensamento, ou seja, essa noção de humanidade que evolui, transcende, no meio da religião cristã. Não combina? Claro que não, mas quando a gente vai na prática ver, muitas vezes é introjetado certas heresias dentro de um contexto religioso, tanto das religiões ocidentais quanto das religiões orientais, né? Então, só para a gente continuar, sobre a salvação, Júnior, leia para nós, por favor. Ocidental, Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção de vida após a morte, no céu ou no inferno. E claro que aqui a gente não pode esquecer que o Islã tem uma noção de redenção mais baseada aos cumprimentos do Alcorão. Vocês vão ver que o Islã, para você ser um cristão, você tem que nascer de novo, segundo a nossa linha protestante. Para você ser um cristão católico, você tem que fazer o quê? Os sacramentos católicos. Ou seja, você tem que obedecer o que a igreja instituiu como sacramento. Você não pode ser pagão, você tem que ser batizado, você tem que ser crismado, aí você deixa de ser um pagão. Já no Islã, para você ser um muçulmano, você tem que praticar com aquelas leis, que é orar tantas vezes dirigido a Meca, frequentar uma mesquita, pelo menos uma vez na vida, ir lá para Meca, ou seja, você tem que cumprir os rituais. Jejum. Então, jejuns. Isso, Ramadã, você tem que fazer os jejuns, etc. e tal. Então, é claro, tem as suas exceções aqui. Agora, a salvação dentro da visão oriental, Júnior, leia para nós, por favor. Salvação é se libertar do ciclo da reencarnação da alma e do curso da ação. A graça vem por meio de atos de sacrifício ou do conhecimento místico. É muito interessante que essa ideia da reencarnação, da evolução, ou como o Júnior acabou de dizer há pouco, Nirvana, né, Júnior? Você citou isso. Isso é bem no budismo, né? É. Continua para nós a questão ética. Percebam, irmãos, olha só, deixa eu fazer uma retomada bem rápida aqui, ó. Podem ver, ó. Temos as religiões orientais e ocidentais, a visão na história, conceitos de Deus, noção de humanidade, a salvação, a ética. Olha aí a ideia. Interessante, né? Então, lê agora para nós a ética, Júnior, por favor. Ocidental. O fiel é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. Oriental. Os ideais são a passividade e a fuga do mundo. Lembra aquela ideia dos monges tibetanos? Sim. Você foge desse mundo.
você alcança um patamar, até mesmo os próprios indianos com o hinduísmo, você atinge uma emancipação quando você para de participar dessa vida por meio dos jejuns, por meio das abstinências, você alcança um nirvana, você alcança uma evolução e aí vai. Então, são ideias totalmente diferentes, né? E agora o culto, para a gente concluir, leia para nós, Júnior, por favor. Mental, orar, pregar, louvar, oriental. Meditação, sacrifício. Agora, olha que interessante, irmãos, podem ver. Eles meditam, é um povo que é mais dado à meditação, e é um povo que é mais dado ao sacrifício. Parece bobeira, mas percebam que todas essas questões vão ser determinantes na construção desses povos. Filosofia. Exato, eles são mais voltados a uma vida de reflexão, de análise, e eles são mais voltados ao sacrifício pessoal ou coletivo. Faz parte da vida deles, por quê? Porque faz parte da religião deles. Já nós, do Ocidente, oramos, pregamos e louvamos. Não é muito comum a meditação, nós colocamos a meditação, porque principalmente nós, protestantes, e o sacrifício, pode ver que é uma coisa que o povo cristão, de uma forma geral, não entende muito bem o que é o sacrifício. Até mesmo porque Jesus já foi o sacrifício em nosso lugar, o cristianismo ele se enveredou por uma graça barata e a gente se perde nessa questão entre o sacrifício e a graça. Mas é interessante isso que a gente acaba de ver. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo. Nenhuma dúvida? Mas por que eu quis trazer aqui esse slide do professor Vitor? Eu achei muito interessante, irmãos, porque é importante a gente ter essa visão holística, essa visão plena. Agora, no segundo bloco, que a gente vai parar agora essa gravação e vamos para o nosso segundo bloco, eu quero falar um pouco também do material do professor Paulo Pescador e também do professor... É Zen, né? Como? Zen. Não entendi. Zen O que seria Zen? é uma filosofia budista. Ah, sim, sim, sim. E quero também trabalhar um pouco em cima dos slides do professor Sidney de Paula, falando um pouco sobre cosmovisão. Fiz questão de trabalhar agora nesse slide, porque eu achei ele muito importante, irmãos. Porque no primeiro dia de aula, na semana passada, eu falei com os irmãos sobre essa matéria. Essa matéria, ela é uma matéria que ela não é só catedrática. Ela é catedrática, mas ela é espiritual. Ela é uma matéria de embate. Ela é uma matéria, como lemos aqui no início dessa aula, versículo 3 de Judas, onde Deus nos chama a batalhar pela fé diligentemente, que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, é uma maneira de nós nos prepararmos ao embate espiritual, conosco mesmo, servindo a Deus com a nossa consciência. Depois, é uma maneira de sabermos que há um embate das trevas contra a igreja do Deus vivo e principalmente contra a palavra de Deus. E é um embate na história da humanidade, porque nós vemos que as religiões elas acabam sendo um motor que realmente mobiliza nações e povos e gerações. E a gente não pode desconsiderar isso. Então, ao estudarmos essa matéria, como eu mencionei na primeira aula da semana passada, a gente também tem que se colocar debaixo das asas inquebráveis de Deus, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e dizer, Senhor, me dá graça. Porque a gente está entrando agora numa área espiritual muito complexa. E nós precisamos dar resposta da nossa fé a todo aquele que nos perguntar e dar uma resposta da nossa fé à nossa igreja, à nossa família, à nossa sociedade, e jamais se perder nessa caminhada. Por quê? Porque somos seres religiosos. E a religião está no gênero humano. E quando a gente entende essas complexidades, essa cosmovisão, quando a gente entende essa visão holística da vida, e que
há uma força espiritual por parte de Deus ou por parte das trevas que tenta nos envolver e a gente não se prepara para esse embate e a gente vai se aventurando a essa matéria como se fosse uma coisinha a mais ou, sabe, uma matéria mais simples e ela não é, a gente acaba não absorvendo tudo que essa matéria representa e lembrando que a proposta aqui nossa é o quê? É nos prepararmos para servir a nossa igreja local. Né? Que nem eu fiz a minha leitura, como é costume, no início, e disse que domingo preguei sobre Jonas, e falei sobre os ninivitas, em que eles tinham tudo, mas não tinham nada. Eles eram um império poderoso, fortíssimo, mas eram cegos. E Jonas, em certa medida, também se tornou cego. Porque Deus disse, vai pregar para eles, e Jonas diz, não vou. Olha que loucura. Quantas vezes nós, como povo de Deus, nos perdemos? Como cristãos. Hoje, os neopentecostais, hoje a igreja, né? A igreja, como eu mencionei domingo e aqui até parafraseio, a igreja do Jesus bonzinho, né, irmãos? Pode ver que a gente está vivendo esse princípio agora. O nosso Jesus é bonzinho. O nosso Jesus é docinho. O nosso Jesus é... Ou seja, está todo mundo pecando a rodo do pastor, dos apóstolos, bispo, e está tudo bem, porque somos da graça, e pode vir como está, fique como está, e se há algum problema, a gente reinterpreta a Bíblia. O que é isso, senão o quê? Uma afronta das trevas, sutilmente, no seio da nossa igreja contemporânea. É um Jesus bonzinho, é um Jesus gostoso, é um Jesus docinho. Meu irmão, e onde está o Jesus que vai vir nos julgar? Na verdade, então, percebam que a igreja contemporânea, ela se perdeu. Em 100 anos, a igreja brasileira mudou. Até as igrejas pentecostais têm um outro formato, que não é mais aquele formato de piedade. Percebam a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Percebam como nós não podemos sequer regredir um centímetro. E é por isso que eu disse que somente debaixo das asas inquebráveis de Deus e da sombra do Onipotente que a gente vai vencer. Tá bom, meus irmãos? Então, essa matéria ela é muito desafiadora. Ao mesmo tempo, a gente vai estudar, a gente vai olhar com humildade, com compaixão, mas a gente não pode, em nome da nossa compaixão, ser frouxo. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma fala? Não é um Jesus docinho mesmo? Que a gente tá vivendo? Evangelho água com Jesus açúcar. docinho? Hã? Evangelho água com açúcar. O evangelho água com açúcar, é um cristianismo sem cruz, como eu mencionei domingo. É. O quando tem Cristo, tem os seus penduricalhos, né? É. Tem o Cristo, tem o sabonete ungido, tem a rosa, tem a bênção, vai que Deus é contigo, meu filho, tem as profetadas. Percebam, irmãos, até mesmo o movimento pentecostal e avivado, as profecias e profetadas virou uma pouca vergonha, né? Dá até vergonha. Quando alguém fala uma profecia, você já olha assim, você já acha que tudo é falso profeta. A gente já duvida, já de cara. Eu, pelo menos, sou assim. Por quê? Porque é só coisa boa. Parece aqueles falsos profetas do passado, dos dias de Micaías, que ia falar com Acabe, né? Então, assim, é muito sério o momento que a gente vive. Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos dar a nossa pausa? Ok. Ok? Então tá joia. Então, vou dar a pausa aqui à gravação e a gente volta no próximo bloco.